E chegada a hora nona, Jesus deu um brado e expirou. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. A terra estremeceu. Os sepulcros se abriram e corpos de santos ressurgiram e entraram na cidade de Jerusalém. Pastor João Dez, para a live, para tudo. Alguém ressuscitou antes de Jesus? Como assim? Se Jesus é a primícia dos que dormem. Não saia daí. Essa é a live Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada. Eu estou explicando hoje Mateus 27. E se você não assistir a live toda, pelo menos pula lá para o versículo 40 em diante para explicar sobre esses que ressurgiram após a morte de Jesus. Como é que isso aconteceu e como é que isso é possível se Jesus é chamado as primícias dos que dormem. Aproveite esse momento, se inscreva no canal, convide alguém para assistir contigo. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada pela segunda vez. Nós já lemos a Bíblia toda e estamos fazendo uma segunda leitura, agora um pouco mais rápido. Os comentários nós lemos depois e respondemos. Se você quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Nós vamos responder no comentário mesmo aqui do YouTube. Vamos lá. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Mateus 27. E chegada amanhã, vamos lá. E chegando amanhã, todos os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matar. Bem, no capítulo anterior, nós vimos esse conselho reunido na casa de Caifás. E agora está chegando o momento, Caifás já rasgou as vestes no capítulo 26 e disse que mais precisamos, blasfemou. Mas agora ele precisa de mais votos, digamos assim, para formarem juntamente conselho para matar. Ou seja, precisava de mais gente. Não são só 2 ou 3 testemunhas. Precisava de mais gente para poder ter quórum, para executar, para entregar a Pilatos. E maniatando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Não, eles formaram o conselho. Teve quórum suficiente naquele tribunal corrupto para condenar Jesus, mesmo ele sendo inocente. Pegou aí? Então Judas, o que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Bem, até quem defenda que Judas se salvou, aqui não é bem um arrependimento para a salvação, mas um remorso por ter entregue o Senhor Jesus. Nós não entramos no mérito dessa questão, né? Vamos lá. Dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. Problema seu, traidor. E olha, aqui vai acontecer algo inusitado, olha só. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Aqui está o erro dele, né? Se ele se arrepende e procura Jesus, já que Jesus disse para eles que ia ressuscitar, mas o desespero era grande, ele jogou tudo no templo e foi se enforcar. Os principais dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Para o mundo eu quero descer. Para a live, pastor Jonas. Para. Quem subornou Judas? Foram eles. Quem deu aquelas 30 moedas de prata? Foram eles. Aí agora, eles dizem que não é lícito colocá-las no gasofilácio, no cofre das ofertas, porque essas moedas são preço de sangue. Eu coloquei na minha Bíblia, grifei aqui, hipocrisia religiosa. Como o religioso é podre,
é hipócrita. Eles que compraram Judas. Ou seja, o Judas, o traidor, é melhor do que eles. O Judas se arrependeu aqui e joga as moedas. Ele diz: opa, não podemos colocar isso no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Hipócritas. E tendo deliberado um conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Fizeram um trabalho social para poder justificar, né, que eles não tocaram naquelas moedas. Eles só estão condenando o justo à morte, mas naquelas moedas eles não tocaram. A religiosidade cega faz isso. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel o avaliaram. Preço da metade de um escravo, se não me engano. E deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, pelos anciãos, nada respondeu. Reservo o meu direito de ficar calado. Tem hora que não vale mais a pena falar. Uma vez que o tribunal era todo injusto, corrompido, testemunhas falsas, ele vai falar o quê? Ele diz: ficarei em silêncio. Nada respondeu, cordeiro mudo. Disse-lhe então Pilatos: não ouves o que testificam contra ti? Pressionou Jesus. E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o presidente estava muito maravilhado. O presidente viu que tinha alguma coisa errada. É outra coisa, é outra pessoa que eu não defendo por ter lavado as mãos. Mas ele, o Pilatos, é muito melhor do que esses fariseus e sacerdotes que estão entregando Jesus. O próprio Jesus vai dizer para ele: maior pecado tem aquele que me entregou a ti, Pilatos. Porque ele tenta de todas as formas livrar Jesus. Preste atenção. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Qual o nome dele? Barrabás. Era um preso conhecido, era do povão. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Pilatos fez uma investigação rápida e os assessores mais fiéis disseram: tudo inveja. Estão armando esse homem inocente. Mas ele tinha que aceitar aquele julgamento, porque quem trouxe foi a elite dos sacerdotes, foi o conselho de ancião, era o sinédrio. E estando ele assentado no tribunal, uma mulher mandou-lhe dizer, sua mulher, sua esposa, mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. A mulher teve um sonho com Jesus. Sabia também que ele era inocente. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Deixa eu explicar aqui, para tudo, né? Para o mundo que eu quero descer. Nós vimos no capítulo anterior que essa multidão que foi ao encontro de Jesus com varapaus foi subornada por esses sacerdotes, esses anciãos que faziam parte do sinédrio, porque eles queriam condenar Jesus de qualquer jeito. Era uma narrativa, uma
narrativa, muito tem se falado nesses dias. Pois era uma narrativa contra Jesus. Essas pessoas que estão gritando agora, queremos Barrabás, não é por elas. Elas recebem o Bolsa Família, o auxílio emergencial, e o sacerdote é quem carimba, porque passa lá pelo templo, né? Então o sacerdote vai dizer, ó, se lembra que tu recebe aquele benefício. Você vai gritar, solte Barrabás. E quando falar Jesus, vocês gritam, crucifica. Essa multidão aí não representa, digamos assim, a maioria sincera que Jesus curou. Não, é uma multidão, boa parte dela, comprada pelos sacerdotes. Persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Persuadiram, convenceram. E, respondendo o presidente, disse-lhes, qual desses dois quereis que eu vos solte? E eles disseram, Barrabás. Disse-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Eles, como papagaios, repetiam o que os sacerdotes estavam mandando. O presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, seja crucificado, seja crucificado. Vocês já viram uma multidão gritando em alguns países? Grupos de terroristas gritam, morte a Israel, morte a Israel. E a multidão que está ali junta tem que gritar também porque eles são subjugados, obrigados a fazer isso. A multidão, coitada, a maioria pobre, dependia do sacerdote em tudo, dos anciãos. E o que eles mandaram, a multidão repetiu, seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo. Considerar isso. Ou seja, eu fiz de tudo. Eu mandei escolher para ver se vocês escolhiam o justo, mas vocês estão escolhendo o outro. Eu lavo minhas mãos. E respondendo todo o povo, disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eita, sacerdote! Que maldição se colocou sobre o povo. O sangue dele caiu mesmo sobre a nação de Israel. No ano 70 eles serão extirpados, praticamente dizimados, e o pouco que sobra, o remanescente, é espalhado pela face da terra. Hitler vai ser a última espada da vingança, e somente em 1948 eles vão voltar para a sua terra. O sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então, soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram-se junto dele, e logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. Aqui agora era a hora de executar a sentença. Soldado não tem pena. Soldado é guerreiro. Eles estão treinados para executar, para matar. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça. E em sua mão direita uma cana. E ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus. Começou a gozação, começou o escárnio. Salve, rei dos judeus. E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Que sofrimento, que tortura. E depois que de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão. Qual é o nome dele? Simão. A quem constrangeram a levar a sua cruz. Bem-aventurado esse Simão, que ajudou Jesus na caminhada da Via Cruz. E quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, aquela montanha lá em Israel, olhando de longe tem um formato de uma caveira. Deram-lhe beber vinagre misturado com fel.
Mas ele, provando, não quis beber. Diz o historiador Rodrigo Silva que naquela região do Monte Caveira existiam banheiros públicos. Os banheiros públicos eram uma forma de pedra, o vaso era uma pedra. Do lado do vaso tinha uma cavidade na rocha, onde era colocada vinagre. E as pessoas faziam suas necessidades com uma esponja, se limpavam. E é possível que tenha sido esse vinagre das latrinas do banheiro público que eles tenham pego para, tentando talvez amenizar a dor, colocar na boca de Jesus, misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. É possível que seja esse vinagre, esse material contaminado, né? Vamos lá. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação. Foi Pilatos que mandou escrever: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça. Os que passavam balançavam a cabeça, manear a cabeça, isso que é. Passavam, maneava a cabeça, ó. Maneava, mandeando as cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Bem, Satanás fez tudo para levá-lo à cruz e agora ele vai fazer de tudo para tirá-lo de lá. Ele percebe que alguma coisa está dando errado no plano dele, do diabo. Vamos que vamos. E da mesma maneira também os príncipes do sacerdote, com os escribas e anciãos e fariseus escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Ou seja, nós queremos um sinal. Mostra aí que tu é poderoso. Confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama. Porque disse: Sou filho de Deus. Ele não falou que era filho de Deus? E aí, kkkk. Gozação, escárnio. E o mesmo lhe lançaram também em rostos salteadores que com ele estavam crucificados, os 2 ladrões. E desde a hora 6ª, meio-dia, houve trevas sobre a terra até a hora 9ª. Desde meio-dia até 3 horas da tarde. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Em aramaico: Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Esse chama por Elias. Esses alguns é que não assistem a live do pastor João Neres, nunca leram a Bíblia toda, não vão à escola dominical, pensaram que ele estava chamando Elias. Ele estava recitando o Salmo 22. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-a em vinagre, olha aí o vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. Pode ser aquele vinagre que eu falei, dos banheiros. E os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Hora 9ª, hora do cordeiro da tarde. Um cordeiro era sacrificado às 9 e outro à hora 9ª, às 15. Jesus começou a via cruz na hora do primeiro cordeiro e expirou na hora do cordeiro da tarde. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra,
E fenderam-se as pedras aqui onde estavam as pessoas sepultadas, como Lázaro. Tirar a pedra, né? E abriram-se os sepulcros, preste atenção agora, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Eita, Jesus, e agora tem um negócio aqui. E saindo dos sepulcros, deixa eu voltar aqui o versículo 52. Bem, diz que os corpos dos santos do Antigo Testamento, nesse grupo aí está Davi, está Abraão, Isaac, Jacó, está Raquel, está Leia, né? O que é que diz? Muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Santos é separados. É Davi, Abraão, Isaac, Jacó, povo do Antigo Testamento. Como podem eles ter ressuscitado se Jesus é a primícia dos que dormem? Paulo explica muito bem lá em 1 Coríntios capítulo 15. Ele é o primeiro a ressuscitar. Ninguém pode ter ressuscitado antes de Jesus. Pastor. E o filho da viúva de Naim, ele reviveu. Mas depois ele morreu de novo. Esse ressuscitar que eu estou falando é corpo ressurreto para nunca mais morrer. O moço caiu na cova de Eliseu lá no Antigo Testamento e ressuscitou, reviveu. Lázaro reviveu. O filho da sunamita reviveu, mas morreu de novo. Ok? Esses aqui, diz, foram ressuscitados, ponto e vírgula. Olha o próximo versículo. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, volta, tudo. Está respondido na própria Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Essa é a regra número 1 da hermenêutica. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, então eles só saíram do sepulcro depois da ressurreição dele. Porque Jesus é a primícia dos que dormem, ninguém poderia ressuscitar antes dele. Quando é que eles saíram dos sepulcros? Depois da ressurreição dele. Vírgula, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Para onde eles foram, pastor João Nery? Eu sei lá, eu sei que eles estão bem. E eles ressuscitaram. Eles são as primícias. Cristo, juntamente com os primeiros que ressuscitaram. Eles são o primeiro grupo da primeira ressurreição, que vai fechar essa primeira ressurreição quando nós formos arrebatados. Se nós não morrermos, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Certo? Então, esses só ressuscitaram, só apareceram, só saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele, porque ele é a primícia dos que dormem. Entendeu? Porque se você ler só o versículo anterior aqui, foram ressuscitados. Foi na hora que ele deu o brado. Sim, o brado comandou. O brado comandou. Pela fé, eles já estavam todos ressuscitados. Mas eles só apareceram. Eles só saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele. Quem é ele? Yeshua HaMashiach, a primícia dos que dormem. O primogênito dentre os mortos. O membro número 1 da igreja, primogênito, Jesus. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor. O centurião é comandante de 100 soldados. E disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali olhando de longe muitas mulheres. Parabéns às irmãs que tinham seguido Jesus desde a Galileia. Eita, olha lá, o lugar que sempre Jesus queria estar. Aleluia. Eu disse desde o começo que Jesus gostava muito de estar na Galileia e não na Judéia. E na Judéia só tinha fariseu contestando, só tinha gente querendo entregá-lo, só tinha gente querendo apedrejá-lo. Mas na Galileia tinha mulheres que foram até
ao pé da cruz. Nós somos da Galileia, mas nós amamos Jesus e nós já fomos também até ao pé da cruz. Entre as quais estava Maria Madalena, olha aí, e Maria, mãe de Tiago e de José, mãe dos filhos de Zebedeu, e vindo já tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, José de Arimateia, que também era discípulo de Jesus. Esse homem era senador, ele vai pedir o corpo. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, de Arimateia, tomando o corpo, envolveu num pano fino, e envolveu num fino e limpo lençol. E o pôs no seu sepulcro novo, sepulcro que era para ele, José de Arimateia, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Era um sepulcro novo. Era para a família, né? Mas ele cedeu para Jesus. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas de frente do sepulcro. Eita, Pedro, você negou, ficou lá atrás. Eita, Judas, você traiu. As mulheres estavam lá. Maria Madalena e a outra Maria, assentadas de frente do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes do sacerdote e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, o ódio, né? Disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se deu o caso de que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entendes. Ou seja, pode usar a guarda. Soldados, e indo eles, seguraram, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. E aqui acaba a leitura do capítulo 27. Amanhã continua com a ressurreição de Jesus. Nós estamos lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Chegamos a Mateus 27. Amanhã é o último capítulo desse livro. Deus abençoe os teus filhos que dedicaram esses 27 minutos para aprender a tua palavra. Assim, entrego em tuas mãos a vida dos teus filhos. Ó Deus, e peço que o Senhor os abençoe e abençoe o Brasil e a nação de Israel, em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Paz seja convosco.